Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Maria de Lourdes, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre depressão e suas causas, né, negativas na vida, nas nossas vidas. Eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre o assunto, porque esse assunto ele é um assunto muito amplo, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a minha mãe, ela teve depressão, né? Desde que eu era criança, eu convivi com ela a vida inteira com um quadro depressivo, né? E era uma oscilação de humor e eu digo que é uma montanha russa, né? Uma hora a pessoa tá bem, outra hora a pessoa tá mal. E é bem difícil, isso é muito ruim. Não é porque a pessoa quer, né? Uma pessoa ela não tem uma doença porque ela quer ter uma doença. A pessoa adquire essa doença e infelizmente ela passa a conviver com essa doença e nós, né, enquanto familiares, temos que dar apoio, ter que estar do lado. E nem sempre isso acontece, gente. É muito difícil isso. Eu falo para vocês porque é assim, né? A gente às vezes não sabe o que está acontecendo. Então, a gente não sabe lidar, de início a gente não sabe lidar com aquele problema. Como eu falei para vocês, hoje em dia, né, eu falo hoje em dia, né, nos tempos atuais, tecnológicos, redes sociais, muita informação, a gente acaba tendo mais informações sobre tudo, né? Tudo que a gente procura hoje, a gente dá um Google, vai no YouTube, então a gente tem mais informações sobre os problemas. Então, é claro que, como a gente não, às vezes a pessoa tá ali, tem um problema de depressão, ansiedade, alguma coisa do tipo, né? Nem sempre os familiares, eles entendem, eles compreendem, eles vão compreender, eles vão ajudar. Às vezes ignoram a pessoa, às vezes a pessoa não tá ali ignorando aquela pessoa por maldade, né? Não é maldade, é porque às vezes a pessoa ela não sabe o que está acontecendo. E antigamente, né, tinha muito mais essa questão de não tratar uma depressão, das pessoas não olharem, ou de olhar com o olhar de que a pessoa que tem depressão, ela é louca, ela é maluca, ou ela tá com frescura. É muito ruim isso, né? Algumas vezes, quando a pessoa vira fala que a pessoa depressiva ela tá com frescura, eu acho que é um pouco de maldade, né? Eu já acho assim. Agora, quando a pessoa simplesmente ela ignora o que a outra tá passando, às vezes ela não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Ela nunca se informou sobre o assunto, ela nunca leu sobre o assunto, também não quer ler. E é assim, né? Quando você passa por qualquer problema de saúde, quando você está passando por um problema de saúde, a pessoa que está passando, ela só vai entender a outra pessoa que já passou pelo mesmo problema, porque ela vai estar sentindo na pele, né? Ela está sentindo na pele que ela está passando, então ela fala, nossa, então tal pessoa sentiu exatamente isso, ou bem parecido com o que eu estou passando. Acontece, né? Só que eu penso assim, eu não preciso sentir a doença do outro para eu me colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente tem um pouco de respeito antes de julgar, antes de criticar, né? Eu acho que é bom a gente olhar para aquela pessoa com respeito, né? Com carinho e pensar, nossa, mas o que está acontecendo? Por que essa pessoa está assim? Conversar com aquela pessoa, né? Para saber o que ela pensa, o que está acontecendo com ela. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar, né? Que está com depressão. Olha, eu acho que eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Infelizmente acontece muito, né? As pessoas ter medo, ela tem medo do preconceito, do que as pessoas vão falar dela, do que as pessoas vão achar que ela não consegue fazer as coisas. Infelizmente acontece muito, né, esse preconceito com algumas doenças, não só com a depressão, mas com várias doenças que existem. E as pessoas têm um preconceito com as doenças, com os outros, né? Então, por isso que as pessoas que estão passando por determinado problema de saúde, às vezes elas se calam, elas preferem viver só, fala, não, eu vou me afastar das pessoas, elas vão descobrir que eu tô com problema de saúde, que eu tô com depressão, elas vão falar de mim, elas vão
me julgar, não sabe o que eu tô passando. Então, assim, né, às vezes eu falo isso por ter passado, né, pela minha mãe, por a gente ter convivido com ela, com esses problemas de depressão. E não foi assim, não foi fácil, não é fácil, pessoal, não é fácil. Mas eu mesma falo assim, eu nem sempre soube é, ter essa compreensão assim na hora, sabe? Às vezes alterava o humor, a pessoa altera o humor e você fica sem entender o que, que aconteceu com a pessoa. Então, às vezes, deixe a pessoa falar, deixa ela conversar, deixa ela desabafar, não julgue, não fale para ela, olha, mas você tem que fazer assim, que assim você vai melhorar, assim você vai ficar bem. O que a gente deve fazer, porque assim, às vezes a gente fala algumas coisas com uma pessoa depressiva, às vezes a gente fala, a gente quer ajudar, né? E às vezes muitas pessoas querem ajudar, na intenção da pessoa ali é ajudar aquela pessoa. Olha, eu vou falar tal coisa porque eu vou ajudar essa pessoa. Só que nem sempre a gente consegue ajudar. Às vezes a gente, na intenção de ajudar aquela pessoa, a gente acaba criando uma bola de neve na cabeça da pessoa. Aquela pessoa se desespera, ela te entende errado, ela acha às vezes até a sua fala ofensiva. Às vezes é uma pessoa que ela não fala, ela guarda tudo para ela e às vezes ela explode de uma vez, mas quando ela explode, sabe, é mais difícil, fica descontrolada. Então, que eu falo assim, né, é que a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém, para ajudar alguém que está com qualquer problema de saúde que seja, é observar muito, sabe? Observar a pessoa, dar muita atenção para aquela pessoa, ouvir sempre a pessoa. Eu coloquei o nome do meu canal, O Poder da Escuta. Gente, isso é transformador, isso é maravilhoso quando você tá assim com algum problema e você chega em alguém e você consegue falar o que você realmente queria falar, o que você está sentindo e alguém ali te escuta, sabe? É muito bom, maravilhoso, né? Então eu falo assim para as pessoas que você pensa assim, eu vou lá e vou falar com aquela pessoa, eu vou ajudar ela, eu vou ajudar. Sim, a sua intenção é realmente ajudar. Só que às vezes a gente não consegue ajudar, a gente piora a situação com a melhor das intenções. Você tem as melhores das intenções, mas a gente chega lá e acaba piorando a vida da pessoa. Eu falo a vida porque psicologicamente a pessoa está muito abalada, é a situação delicada, então a pessoa começa a pensar, o que que eu faço, o que eu vou fazer, e ela se desespera, ela trava a mente da pessoa é travada, ela trava, né? Ela não consegue destravar, então muitas coisas ela ouve e travou ali, ela não destrava, e faz muito mal para aquela pessoa. Então a melhor coisa é aconselhar sempre essa pessoa a procurar uma ajuda psicológica, um apoio profissional. É a melhor coisa, gente. A depressão, ela é algo tão assim, eu vou falar uma forma que traiçoeira, né? Porque ela é aquela doença que você confunde com várias coisas. Às vezes a pessoa, quando você conhece aquela pessoa, né? No meu caso, eu falo um exemplo, eu falo para vocês do exemplo da minha mãe, que eu conhecia muito bem, o temperamento, né, da pessoa, o humor da pessoa. Às vezes você taxa aquela pessoa de agressiva, você fala, se você não conhecer, você fala, nossa, que pessoa agressiva, que pessoa arrogante, que pessoa grossa. E não é, às vezes a pessoa tem depressão, eles fazem algumas coisas que parece que depois eles nem lembram o que fizeram. Então, quando você não conhece uma pessoa, né, e sai por aí, a pessoa, ela é grossa com você em algum lugar, em algum atendimento, em algum lugar, e a pessoa, ela é grossa, você fica pensando, nossa, que pessoa grossa, puxa vida, como essa pessoa é grossa e tal. Ok, né? Mas quando você convive com a pessoa e ela tem depressão, você sabe de diferenciar, né, o que é grosseria e o que é depressão. Você sabe que aquela grosseria ela está sendo causada pela depressão da pessoa, pelo momento que ela está passando.
Quando eu não conheço a pessoa, é difícil, né? Você saber. Às vezes, aquela pessoa, eu vou dar um exemplo, né? De às vezes você vai numa loja, em um ambiente, vai ser atendido por um atendente, algum funcionário, e às vezes aquela pessoa, ela tem sim uma depressão, né? E é onde eu falo que a depressão, ela afeta a nossa vida em todos os sentidos. E aí, nesse caso, eu falo do sentido profissional, né? Você vai num estabelecimento, um funcionário, ele é grosso com você, e às vezes ele tem um quadro de depressão. A pessoa, ela já é grossa também, confunde, às vezes gera bate-boca, e aquela pessoa, às vezes, depois ela passa muito mal, ela se sente muito mal. Eu falo isso, eu já presenciei isso em algumas empresas. Já trabalhei em várias empresas e eu já presenciei casos, né, do atendente ali ser grosso com o cliente. Depois ela caiu na real e ela passou muito mal e virou uma bola de neve até de ter que ser levada para um hospital para ser atendida, porque ela não conseguiu controlar suas emoções ali, os seus, né, naquele momento, né, de tomar remédio e tudo mais. Então, eu falo assim por experiência própria, né? No meu caso, né? Eu conhecia a minha mãe muito bem, então eu sabia que às vezes ela estava muito feliz, eu sabia que às vezes eu via, às vezes a gente percebia que o humor já ia mudando, então a gente também já ia mudando o jeito de falar, de ter contato com ela, né? Às vezes a gente percebia que ela queria ficar mais quieta, a pessoa quer ficar mais quieta, deixa ela mais quietinha no canto dela, ela não quer assunto com você, ela não quer conversar, deixa a pessoa quieta, né? Às vezes a pessoa ela tá com muito pensamento negativo, a pessoa que tem depressão, ela tem muitos pensamentos negativos, né? Isso é muito ruim. Infelizmente, é um sentimento ali, ela não tem controle emocional daqueles sentimentos que ela tá tendo, e então, às vezes ela consegue falar o que ela está sentindo. Olha, eu estou sentindo isso. Às vezes a pessoa quer realmente conversar. E é muito bom quando você para e você deixa a pessoa conversar e você deixa a pessoa falar. É ótimo, né? Então é isso, pessoal. Eu estou até falando esse caso, estou relatando sobre empresas e tudo mais. Talvez algumas pessoas que estejam vendo o vídeo vai pensar, você está se referindo ao caso do padre Fábio de Mello. Um dos casos, né? Acho que todo mundo viu na mídia o que é que aconteceu, né? No caso, ao contrário, né? Ele que tá com um quadro depressivo, né? Ele mesmo veio a público em todas as suas redes sociais e ele falou sobre o quadro depressivo que ele tá passando e ele se desgastou com o funcionário de uma determinada empresa. Então, cabe tanto a quem está atendendo ali ou quem está sendo atendido, né? A gente ter um pouco mais de calma na hora de resolver as coisas, de falar, pensar, né, que você está ali lidando de ser humano para ser humano, né? A importância da gente respeitar o limite do outro, de não sair fazendo julgamentos, reclamações. A gente pode estar prejudicando alguém que já tem um problema. Então eu falo sobre isso, né, por já ter passado muito por isso, né, na minha família. Então, pessoal, é isso que eu tinha a falar, né? Que eu tinha a falar sobre depressão. Depois, se tiver mais alguma coisa, porque com certeza sempre tem, né? Eu volto aqui para continuar o assunto com vocês, sim. Eu espero que gostem do vídeo. Eu espero que eu consiga ajudar alguém. Uma pessoa que vem aqui nos comentários e fala, olha, eu consegui abrir a minha mente, pensar um pouco diferente, você conseguiu me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Quem quiser deixar comentários abaixo aí do vídeo, deixe seus comentários, o que é que estão achando dos vídeos. Aceito sugestões de vídeo, tá? Pode deixar sugestões, quem tiver, pode deixar seus comentários, prometo que eu vou olhar com muito carinho cada um. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!